Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E a palavra hoje é direcionada a você, profeta, você mulher de Deus, você vaso escolhido do Senhor, que tem vivido o propósito do Senhor na íntegra, cumprindo a sua vontade. Deus tem uma palavra para você, então preste bem atenção. Abra os teus ouvidos para ouvir o que Deus diz ao teu coração. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 1, olha que diz: Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Queridos, essa passagem aqui, ela traz um entendimento incrível para aqueles que fazem a obra do Senhor, para nós que se coloca na posição de vaso para ser usado. Nós já conhecemos a história de João Batista. João Batista foi aquele que Deus enviou para preparar o caminho para Jesus Cristo. E ele tinha essa convicção, ele tinha esse propósito muito claro sobre a sua vida. E fazia conforme a vontade de Deus, conforme o Senhor havia separado. Mas chega um momento na vida de João, ele estando em uma situação que estava encarcerado, estava na prisão. Ele não teve certeza se Jesus era quem de fato ele tanto falou. É tanto que ele manda um dos seus 2 discípulos chegar até a Jesus e perguntar se de fato Jesus era a pessoa que ele tanto falou, era o caminho que ele preparou para Jesus. Quando a gente olha aqui em João, capítulo 1, 29, em João, capítulo 1, a partir do verso 29, olha que interessante, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha que contraste. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 29, João Batista dá testemunho de que Jesus era o Filho de Deus, a quem ele veio preparando o caminho. Ele teve uma experiência sobrenatural no dia do batismo, que quando ele batizou Jesus, o Espírito Santo, em forma de pomba, ele desce e confirma a presença de Deus na vida de Jesus, confirmando que Jesus era Filho de Deus, através da fé. Porque ele diz que através da fé, ele confirmou isso.
no seu coração. Ele viu isso, então deu o seguinte testemunho. Ou seja, ele pôde falar com a certeza de que Jesus era filho de Deus. A fé que no momento estava sobre João. Agora veja aqui em Mateus capítulo 11, no verso 3, cadê aquela fé que João estava ali em João capítulo 1, 29 em diante? Em Mateus capítulo 11, no verso 3, já não estava com esta fé. Havia uma incerteza, porque ele foi pedir aos seus discípulos que procurasse saber se de fato Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Agora, não sei se você percebeu comigo. No verso 2 diz assim: João, ao ouvir na prisão, olha onde João estava agora. Queridos, o lugar de prisão é um lugar perigoso. Sim, é um lugar que, por mais que tenhamos a certeza que Deus nos escolheu, que Deus nos separou e que estamos cumprindo um propósito da parte dele, mas tem momentos em nossas vidas que prisões nos alcançam e devido à situação nos sentimos pressionados, nos sentimos tristes, nos sentimos porque a prisão nos deixa paralisados muitas das vezes. E é nesse lugar que o inimigo se aproveita para trazer dúvidas, para trazer incertezas, para trazer um talvez. Mas o que eu acho lindo da vida de João, que mesmo talvez com esses pensamentos aqui bombardeando a sua cabeça, porque ele ouviu falar dos feitos de Jesus, mas ele já não tinha aquela certeza se de fato era Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 29, ele diz com fé, ele testifica a experiência que ele teve com Deus, quando ele viu Jesus sendo batizado. E porque foi ele mesmo que batizou Jesus, quando ele viu a pomba descendo, o Espírito Santo em formato de pomba, ali ele não tinha dúvidas que era o Cristo, o Messias, mas ali ele estava cumprindo o propósito, ele estava em liberdade, ele estava ali vivendo experiências sobrenaturais com Deus, ele estava experimentando da presença, aleluia, do Filho de Deus em pessoa. Mas aqui o cenário é diferente, ele está na prisão, está sozinho, ele já não tem certeza se aquele que ele tanto pregou era mesmo Filho de Deus. Ele ouviu falar dos sinais, ele ouviu falar dos milagres, mas ele queria ter a certeza. E o que chama a minha atenção é que João Batista, ele se levantou e tomou uma atitude, foi procurar entendimento. E és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Queridos, no lugar de prisões, em situações de prisões, em situações que estamos paralisados, que nós não podemos fazer muita coisa, nós não podemos deixar pensamentos contrários bombardear todo o propósito que Deus começou em nossas vidas. Precisamos nos levantar e procurar entendimento, procurar saber se de fato tudo que Deus mandou a gente fazer vem da parte dele e que o resultado que aguardamos, porque ali João começou a ouvir falar que Jesus estava ensinando, que Jesus estava pregando, ou seja, foi o resultado de uma preparação da vida dele toda, porque ele preparou o caminho para Jesus. Agora o resultado de Jesus cumprindo aquilo que ele tinha começado a fazer, João Batista tinha começado a fazer. Por isso que ele diz, vem um depois de mim, um que batizará com fogo, vai tirar o pecado da humanidade. Uma expressão de fé da parte de João, porque João só batizava com água. Então quando ele começa a ouvir, ele fica sem saber, será que de fato é esse mesmo? Ou devemos esperar outro? O Senhor manda te dizer, não tenha dúvidas quanto o propósito de Deus na tua vida. Os resultados virão, independente se você está preso ou não, vai vir e vai ser Deus, é Deus fazendo. Não precisa ficar com medo, porque muitas das vezes ficamos com medo porque estamos presos e achamos assim, porque estamos em uma situação vulnerável ou
aprisionados mesmo, sem forças, ou sem poder fazer nada, achamos que aquilo que foi profetizado através de nossas vidas não vai acontecer. Será que é Deus nessa situação? Mas Deus vai dizer aqui que a palavra vem de Deus. Independe da situação que possamos estar, Deus vai cumprir tudo que foi liberado sobre as nossas vidas, porque foi Ele mesmo que nos preparou para isso. Nós somos apenas canais de Deus, canal de Deus, vaso escolhido de Deus. Então não se preocupa não, porque o que vai acontecer com aquilo que foi profetizado, Deus vai assinar embaixo, vai se cumprir, vai ter sinais, os cegos vão ver, os paralíticos vão andar, ou seja, a profecia vai se cumprir, as almas serão alcançadas, Jesus vai fazer o trabalho dele, não se preocupe, é Deus no negócio. Deus ele não é limitado a prisões, a situações contrárias, não, queridos, nós até podemos passar, mas o que Ele nos separou para fazer, o que nós liberamos, em nome dEle, vai acontecer. Então não tenha dúvidas, mesmo que você esteja em uma situação de opressão, em uma situação de prisão, em uma situação que você se sinta paralisado sem poder fazer nada, não te preocupes. Porque toda obra que foi feita através da sua vida, o Senhor vai dar respaldo. Porque Jesus Cristo também lá na frente testificou de João. Jesus falou que João era mais do que um profeta. No verso 9. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu anjo à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, ele é mais que um profeta, ele era um anjo, um mensageiro de Deus. O Senhor está dizendo para você que está me ouvindo: não te preocupas não, porque quem te dá o respaldo é Jesus Cristo. Você é o mensageiro de Deus. Você é alguém que Deus separou para pregar as boas novas e levar o evangelho da paz. Aleluia. Mas se porventura você se encontra preso em um cárcere, em uma situação que não te deixa se mover, te deixa paralisado, não te preocupes, porque a palavra ela é vida, ela é eficaz, e para onde ela foi liberada, ela vai alcançar o alvo, porque a palavra é Jesus, o verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós. O verbo aqui é Jesus Cristo. A palavra ela tem vida, ela tem direção, então quando ela é lançada fora, ela sabe para onde ela vai. Então não te preocupes, que os sinais vão aparecer, os sinais vão aparecer. Vai acontecer maravilhas e você vai se alegrar, compreendendo que tudo que Deus mandou você fazer, você fez. Tudo que estava no teu alcance, o teu propósito, você fez com diligência. Mas não te preocupes com o resultado. Você compreendendo o que Deus está falando aqui hoje para nós? Isso aqui é para os vasos, para os profetas, para os homens, mulheres de Deus, que Deus separou para uma grande obra, mas estão se sentindo presos em alguma situação, ou alguma situação te prendeu, te paralisou. Mas Deus não deixa de trabalhar por isso não, Ele continua trabalhando. Jesus continua fazendo sinais e maravilhas por aquilo que você liberou. Não adianta tentar ninguém te julgar, te acusar, porque a palavra não é sua, você só foi canal para isso acontecer. Você só foi um mensageiro, uma mensageira de Deus, você só preparou o caminho. Mas quem dá o crescimento, quem dá o convencimento, que faz os sinais e as maravilhas é o Espírito Santo. Amém? Eu quero orar por você. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar os teus filhos da obra neste momento específico. Que mesmo que eles estejam passando por situações difíceis, prisões espirituais, que eles possam, Pai, compreender que o trabalho foi feito, que o trabalho está sendo alcançado, que a Tua palavra foi semeada nos corações e que os sinais, as maravilhas acontecerão, independente das situações que eles estejam. Porque o Senhor chama cada um com uma responsabilidade, mas quem garante todas as coisas é o Senhor. Ajuda o Teu povo, não deixa eles ficarem, meu Pai, no lugar da dúvida, da incerteza, mas envia a certeza, e o Senhor envia a certeza, confirmando o propósito de cada um deles, hoje, através dessa mensagem, que é sim o Senhor trabalhando, que é sim o Senhor nessa causa, é sim o Senhor agindo, aleluia, e que todo o trabalho não foi perdido, mas que o Senhor confirma nesse dia chamado hoje.
Esta é minha oração, em nome de Jesus, pela tua vida. Então toma posse. Já se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. Deixa aqui seu comentário se você foi tocada por esta palavra, se Deus falou com você. Também ativa o sininho para ser notificado todos os dias com mensagens novas aqui diretamente do céu para os nossos corações. E compartilha essa mensagem sendo um missionário do Levando a Palavra. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.